teve alguma situação de folga já na atuação? Algum preso que te reconheceu ou até alguma reação que tu teve ter tentado fazer alguma coisa contigo? Já teve, durante os ataques de 2006, né? Lamentavelmente foram até a minha residência. Caraca. Mas, graças ao bom Deus, deu para sair fora da situação. Mas eu tive que mudar também do local depois. Foram especificamente atrás de ti? Foram 3. 3. Você estava em casa? Estava em casa, ia sair para o plantão na manhã e acabei chegando no plantão, fui para o plantão depois posterior, mas aí teve alguns outros desenrolares. Graças a Deus eu tô aqui. Teve confronto, mas deu certo. Não vou entrar em detalhe, né? Graças Melhor a Deus não. eu tô aqui. Que bom, né, cara? E tu já tava meio que esperto que podia rolar alguma coisa por causa dos avisos? Então, naquela época, em 2006, não foi avisado que ia ter os ataques. Em 2006, o que ocorreu? A inteligência Então, não consigo captar isso. Não foi captado, né? Quando começou a acontecer os primeiros, foi tipo assim, foi um aqui, outro ali, e começou a pipocar tudo de uma vez só. Para o pessoal entender, às vezes não lembra da época, começou a ter ataque contra policiais, enfim. Contra as forças de segurança do Estado de São Paulo, e vários policiais foram mortos em um período muito curto de tempo. Curto assim. de Foi tempo. atentados mesmo, foi gratuito, vai lá. Isso. Porque era assim, né? Nesse período, depois a gente veio a pesquisar um pouco mais a fundo, alguns que gostariam de adentrar a tal da facção, para poder adentrar teria que fazer alguma coisa. Aquele período foi aberto para isso daí. Então, você tem um bocado de gente aí que não tem nada na cabeça que vai de repente achar que está fazendo alguma coisa boa e nesse quesito aí vão lá e fazem coisa. Infelizmente, boa parte das pessoas que morreram durante esses ataques eram pessoas que sequer tinham condições até de se defender, que eram pessoas que eram mais tranquilas. Muitos deles nem trabalhavam mais diretamente no tete-a-tete, no vagabundo. Então, assim, foram muito por questão de... eu sei que tal pessoa ou é policial militar, ou é civil, ou é da penal hoje, né? E aí foram lá e fizeram. Então tu não tinha essa informação, mas tu já estava meio que ligado ou não? Eu sempre andei ligado. Sempre assim, já? Sempre andei ligado, porque o que aconteceu que me deixou muito cabreiro? Eu fui morar nesse bairro lá da Zona Leste, tinha coisas de uns 3, 4 meses que eu estava morando lá. E eu tinha saído, na época eu tinha uma companheira, eu saí com ela, fomos até o comércio local lá. E quando eu cheguei em casa, a filha dela, que em casa era minha enteada, era uma menininha, tinha 6 para 7 anos na época, chegou para mim: Fê, teve um casal de amigos seus te procurando aqui. Eu, casal de amigos meus? Caramba, mas amigos meus iam me ligar avisando que estava chegando, né? Que horas que era? Foi durante o dia, essa sondagem, antes dos 3. Aí, caramba, aí acende, né, o sininho aqui. Fica aqui. Aí eu falei: gente, tem coisa errada nisso. Aí eu comecei a ficar até, eu falei pra mulher: olha, eu de manhã, que a gente saía junto para trabalho, né, eu falei: de manhã eu já dou uma olhada, dou uma sondada, se estiver tranquilo você sai, depois você sai na sequência, a gente vai fazer assim, tudo bem? Tudo bem. Então você já ficou bisurado. Fiquei. Aí, por quê? A primeira coisa que perguntaram: você sabe com o que ele trabalha? Mentira, eu acho que ele faz segurança. Eu não sabia, perguntaram para a criança. E aí foi onde que acendeu, né, o alerta. Nisso daí a gente tem contato com o pessoal da área ali. Eu conversei com o pessoal, falei: ó, meu, tá esquisito. O pessoal: não, então beleza, vamos ficar atento também. E aí, uma semana depois, me deparo lá com uns 3 candão que nunca tinha visto na rua, porque era assim, meu portão é tipo aqui, essa frente, eu conseguia ver a rua embaixo e ver a parte de cima. Tinha 4 meses que estava lá, queira ou não, em 4 meses você já sabe que mais ou menos a rotina você está saindo praticamente todo dia de casa, você vê mais ou menos como que é. Naquele horário não costuma ter ninguém na rua. Tinha 3 pessoas na rua. Que horas que era? Né? Era 4:30 da manhã
Eu tinha que sair esse horário para poder chegar no serviço 7 horas, que eu atravessava da Zona Leste até a Zona Oeste, que era Osasco. Né? Então eu atravessava a cidade para poder ir trabalhar, na época eu não tinha carro. Já tinha gente ali, né? E aí eu olhei assim, eu falei, caramba, esse pessoal nem é daqui da área. E aí eu fui e falei, já avisei para a mulher, eu falei, ó, já ligo pro seu serviço que você hoje nem vai ter tempo de sair. Ela, mas por quê? Eu falei, fica calma, mas tem alguma coisa estranha. E aí acionei alguns amigos também, os caras chegaram, a gente abordou, os 3 estavam armados. Caraca, tava pronto pra... E aí, vai sondando, chegamos em quem tinha feito a situação toda. E fez documento na época e tal. Tirou da unidade também na época. E foi isso. Ah, tinha colega envolvido? Não. Ah, não, tirou da unidade o preso, no caso. Ah, tá, entendi. Legal que depois que eu cheguei lá pro plantão lá, na hora que me olhou assim, falei, não deu certo, não vai dar não. E fazia parte do conjunto de ações que estavam fazendo na época, Já né? fazia, porque naquela época qualquer coisa, igual no meu caso, igual eu falei, eu era uma pessoa. Ele falou que escolheu você ou foi aleatório? Não, porque eu era uma pessoa que eu trabalhava mais rígido, né? Eu não, igual eu falei, eu não vou ficar servindo de gandula, eu não sirvo de esquema para vagabundo, não dá. Então era isso, era sério no que eu fazia. Aí o cara foi um dos escolhidos ali, foi você pra... Infelizmente o Osasco ele tem um certo histórico, né? Praticamente parece até uma sina que aquela unidade tem, porque sempre, pelo menos uma vez no ano, infelizmente, algum colega ali é alvejado. Lá já teve, na época que eu trabalhava lá, mataram a dona Wanda, uma senhorinha que trabalhava lá na unidade. A unidade lá hoje tem o nome dela, né? Na maior covardia. Na época eu não era do grupo, mas o grupo de intervenção teve que fazer a segurança do velório dela, porque os vagabundos da área não queriam que ela fosse velada. Você vê a que nível que o negócio é. Sabe? Então eu falo pra você, cara, a gente vê muita coisa e a gente passa pro pessoal que tá chegando nessa vivência para não ver o pessoal sucumbindo nisso daí. Aí logo na sequência, no ano seguinte, teve um outro moleque que morreu, mataram um outro colega. E mexe e vira. Aquela região ali, ela é complicada. Alguém sempre arruma um jeito de... Porque é cheio de lugarzinhos ali próximo, né? Jardim Apoador, Vila Menque, que pertence a Osasco, muito vagabundo nessas regiões. A troco de que mataram essa mulher, gente? Cara, a questão, às vezes, eu falo pra você, né? As pessoas que trabalham direito, o caso dela, né? É uma senhorinha, mas sempre trabalhou correto. E ela era uma das que mais derrubava a situação, né, na unidade lá de visita tentando entrar com coisa, a veinha tinha um olhar assim que era de raio-x, filho. Melhor que raio-x. Entendeu? Não entrava. Não passava nada. Ela fazia o trabalho dela. Por fazer o trabalho dela, ela perdeu a vida. Pegaram ela na folga. Era uma senhorinha, tinha uma filha com deficiência na época, era ela que cuidava. Felizmente foi. Pô, os caras não estão nem aí, né? Os caras não pensam na consequência. Né? Não pensa, tá? Não pensa. A gente tem aqui uma questão no país, lamentavelmente, do coitadismo. Pensa que o pessoal que está lá preso lá estão ali porque não devia estar, que é a sociedade que está errada. Tá devendo você que trabalha, que está devendo para o cara que não faz nada. Né? Então fica nesse coitadismo todo, a vida inteira, a gente vê isso daí. Eu sou uma pessoa que eu vou falar da minha história. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei, sempre fiz alguma coisinha. Quando eu queria ir para sair da escola e jogar pebolim, né, totó, lá em Minas a gente chama de totó, eu catava latinha para mim poder ter o dinheirinho para jogar totó, porque se eu pedisse para o meu pai ou para minha mãe, eles falavam, você quer dinheiro, você trabalha. Então, eu aprendi desde pequeno que o trabalho é o que faz você ter as coisas. Sim. Né? Eu com 14 para 15 anos, eu já trabalhava fora.
Meu primeiro emprego foi de vendedor de enciclopédia. Hoje em dia nem tem mais, né? Vim de Barça. É antigo isso aí. Vim de Quantos anos Barça. tu tem? Eu tô com 46. Eu vim de Barça, eu vim de Larousse, vim de a primeira edição do dicionário ilustrado da Globo. Um negócio desse tamanho, assim, pesado pra caramba. Eu vendia isso daí, cara. Né? Trabalhei com isso. Nessa época, eu lembro, teve uma greve escolar em Belo Horizonte, ela durou quase 4 meses. Falei, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar. Aí, quando voltou às aulas, eu fui trabalhar à noite, olhando o carro no restaurante que minha mãe estava trabalhando, que ficava lá na Pampulha, Malicuia. Aí veio essa lei do advindo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não pude mais trabalhar à noite. Porque eu era menor de idade. Eles queriam fazer uma coisa boa e acabaram atrapalhando. Aí eu parei de trabalhar à noite. Aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro.